Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Nossa aula de hoje vai ser um comentário aqui da nossa avaliação, número 2. Gostaria de parabenizar aí a todos que chegaram até o final da nossa disciplina. Eu particularmente fico muito feliz aí que as notas tenham sido notas boas, tá? Precisa depois só verificar junto com as notas de julho se estão todos aprovados, mas pelo feeling que eu já tive, acredito que sim, tá? Um semestre atípico, né? Mais um semestre por aula remota, mas acredito que conseguimos fazer algumas práticas, né? Apesar de terem sido a maioria gravadas, mas ainda assim conseguimos fazer um pouquinho diferente, né? Daquilo que seria o mais habitual, tá? E aí já parabenizar os senhores, como eu já antecipei, né? Desejar aí boas festas e um bom final de ano. E ficamos na expectativa para o semestre, aqueles que porventura são alunos de engenharia automotiva e para engenharia mecânica que quiserem, alunos de automotiva matricular nas disciplinas curriculares e de mecânica nas optativas. Vamos tentar aí no semestre que vem fazer a quantidade de práticas maiores, tá? Uma vez que essas aulas elas funcionaram bem aí, essas duas últimas aulas no final do nosso curso, tá? Bom, falando um pouquinho aqui da prova, a prova ela tem essa roupagem, não necessariamente a sequência das questões aparecem para vocês igual a essa da tela, tá? O sistema aqui tem uma opção de embaralhar as notas, embaralhar as questões, tá? Bom, essa primeira aqui explica a função do sistema de direção e a diferença entre os sistemas mecânico, hidráulico e elétrico. Então, a função de um sistema de direção é permitir o esterçamento das rodas, né? Então, o motorista ele realiza um movimento angular sobre o volante, um movimento giratório. E esse movimento ele vai ser transformado em um movimento retilíneo em relação às rodas, onde as rodas elas vão esterçar, né? Seja para um lado, seja para o outro. Então essa basicamente é a função do sistema de direção, né? Permitir o controle, né, por parte desse sistema de esterçamento de rodas por parte do motorista. As diferenças entre o sistema, né, aí eu cito só os três principais, é que o sistema mecânico é esse que vocês estão vendo aqui na imagem. Nós não temos nenhum tipo de auxílio ao esforço que o motorista ele faz. Então, para a gente girar a roda para um lado e para o outro, todo esforço tem que ser realizado pelo motorista. Antigamente, digamos assim que essa parte da engenharia já não é mais estudada, mas antigamente era comum se estudar esse ângulo formado entre a coluna da direção e a árvore. Aí, se não me falha a memória, eu posso estar equivocado nesse valor que eu vou passar para vocês, tá? Mas ângulos próximos aqui entre 40 e 62 graus eram os melhores ângulos, porque você tinha o menor esforço realizado pelo motorista. A direção hidráulica ela vem como um auxílio à redução aí dessa força que o motorista precisava fazer. Então a gente tinha uma bomba hidráulica presa ao motor, um reservatório de fluido de direção hidráulica e uma caixa de direção que agora tinha, né, espaços onde o óleo ele poderia ser pressurizado. E aí essa pressurização auxiliava, né, no momento que o motorista girava para um lado e para o outro, ao esterçamento das rodas. Por último, o sistema elétrico, né, o mais atual. O sistema elétrico hoje ele tem vários modelos. O motor elétrico ele pode vir acoplado na caixa da direção, né, fazendo parte da caixa. Ele pode vir na ponta da caixa, né, apenas auxiliando aí o movimento da coluna, ou ele pode vir diretamente na coluna. Então existem essas três localizações. E a gente não tem mais um sistema hidráulico, né? Então, à medida que o volante ele é girado para um lado e para o outro, esse motor elétrico ele auxilia o motorista, né, fazendo com que a forma de movimentar o volante em baixas velocidades seja bem facilitada, tá certo? Seguimos aqui para a próxima questão. Qual é a função do sistema de lubrificação do motor? O sistema de lubrificação ele tem a função de
pressurizar óleo lubrificante por todo o motor, de forma que venha reduzir os atritos das peças móveis. Então vi muita gente, não dizer muita, mas algumas pessoas colocaram assim, é aumentar a vida útil do motor. Isso não existe, tá? Essa função do sistema de lubrificação é bombear óleo lubrificante no motor, fazendo com que ocorra uma redução de atrito das peças móveis. Em uma segunda função, não menos importante, ele também consegue arrefecer as peças. Porém, esse arrefecimento, essa redução da temperatura, é mais por conta do contato, né, do óleo com a peça que está quente, tá? Qual a função de um amortecedor aplicado à suspensão do veículo? Né? Essa aí é aqueles que conseguiram, né, que tiveram como ir para a aula prática, a gente falou muito a respeito disso. Né? O amortecedor ele tem a função de impedir o movimento oscilatório das molas, ou seja, quando a gente aplica uma força na mola, a mola entra naquele loop, né, naquele movimento constante de abrir e fechar, abrir e fechar. E aí, imagine um veículo sem amortecedor, né? Você caiu num buraco, passou no quebra-mola, o carro ia ficar, entre aspas, quicando até que o movimento oscilatório da mola fosse cessado. Isso não pode acontecer, né? Além de trazer desconforto, traz perda de estabilidade. E aí a estabilidade é um item bastante afetado, bastante ligado à segurança. Então a função de um amortecedor é impedir esse movimento oscilatório da mola, né, quando essa mola ela é solicitada. Existem dois tipos de amortecedores de forma convencional, digamos assim, né, que tipos existem mais, sendo que os dois principais, né, quando a gente fala de suspensões tanto dianteiras quanto traseiras, é o do tipo pressurizado e o do tipo hidráulico. Eu vou falar primeiro do hidráulico. O amortecedor do tipo hidráulico é aquele que tem apenas óleo dentro da sua câmara de trabalho. E à medida que ele funciona, esse óleo se esquenta, produz então moléculas de oxigênio através da agitação do óleo, movimento esse conhecido como aeração, movimento normal. E por conta disso, é um tipo de amortecedor que, né, já que ele tem diversas bolhas de ar, aí quando o óleo está agitado, por conta da aeração, ele consegue ter uma predisposição a ser mais confortável. Em compensação, o pressurizado ele não tem apenas óleo, tá? Ele tem óleo e uma carga de nitrogênio que varia essa quantidade de acordo com o propósito do amortecedor. Inclusive, alguns amortecedores você pode até regular a quantidade de nitrogênio. Esses amortecedores, quando estão trabalhando e eles atingem uma temperatura X de trabalho, que o óleo tenderia a apresentar essas bolhas de ar, né, vindas da aeração, o nitrogênio ele consegue, essa carga de nitrogênio que foi pressurizada, ela consegue anular essas moléculas, fazendo com que o amortecedor ele não se torne mais confortável, permanecendo então com uma estabilidade mais acentuada. Mais uma outra questão: qual a função do sistema de arrefecimento de um motor? Então a função de arrefecimento é de controlar a temperatura do motor, visando deixar o motor na temperatura de trabalho, tá? Então não é nem diminuir a temperatura do motor, nem aumentar a temperatura do motor, é controlar a temperatura do motor, visando, né, deixar ela na temperatura de trabalho. Historicamente falando, os motores têm uma temperatura de trabalho próximas a 90 graus, tá? Alguns variam para mais, outros para menos. Bom, acho que essa aqui é uma questão fácil, né? Qual a função do conjunto diferencial aplicado ao veículo? Né? Então, letra A, diferencial consiste de um conjunto de engrenagem para regular a velocidade das rodas internas e externas ao raio da curva, evitando o deslizamento, né? Então essa aí é a questão, a letra correta. O diferencial consiste em um conjunto de componentes que visa variar a velocidade da roda que está em linha reta. Isso não acontece. Em linha reta, as duas rodas têm o mesmo deslocamento, consequentemente a mesma velocidade. O que seria a letra C, o diferencial consiste em um conjunto de componentes que visa multiplicar a velocidade das rodas. Isso também não existe, não faz nenhum tipo de multiplicação de velocidade. Pelo contrário, ele faz uma redução da velocidade. Vocês vão estudar isso mais um pouquinho lá em sistemas de transmissão.
E por último, o diferencial consiste em um conjunto de componentes que visa permitir a marcha ré do veículo. A marcha ré ela só é permitida graças à caixa de marcha e não ao diferencial. Então ficamos apenas com a letra A. Qual a função da pastilha de freio, né? Então é um componente abrasivo que faz parte do sistema de freio a disco automotivo, sendo a sua função de reduzir a velocidade do automóvel e pará-lo. Então essa é a questão correta, tá? As outras, né? É um componente metálico que tem a função de auxiliar na pressurização do óleo. Então, apesar de ser um componente metálico, ele não tem função de auxiliar a pressurização do óleo. É um disco metálico ou cerâmico que reduz a velocidade da roda quando pressionado. Também não é, isso aqui na verdade é o disco do freio. E é um componente metálico que possui um êmbolo interno ao qual é deslocado pela força aplicada no pedal. Também não é, que esse aqui seria a pinça ou caliper, né? Então ficamos apenas com a letra A. Beleza? Essa foi a prova, galera. Se tiverem alguma dúvida ainda, alguma consideração que queiram fazer, me mandem um e-mail, tá? No mais, como eu já antecipei, né, desejar meus parabéns aos senhores. Sei que às vezes é um pouco maçante, né, tá assistindo vídeos o tempo inteiro, mas fico muito feliz que a gente conseguiu concluir com todos vocês presentes aqui até o final, tá certo? Um abraço, boas festas e a gente se vê até o semestre que vem. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau.